Oi, pessoas! Hoje eu estou aqui para falar sobre avaliação de imóveis. Por que avaliar e para quê? Para que serve a avaliação? Por que ela é importante? Eu sou Carlos Miguel, eu sou formado em administração de empresa, com MBA em gestão empresarial. Estou fazendo em gestão imobiliária também, meu MBA, estou concluindo agora, esse ano eu acabo de fazer o meu TCC. E então eu queria falar um pouco sobre essa coisa tão importante na área imobiliária que muita gente despreza e às vezes isso leva muitos proprietários a ficarem frustrados na hora da venda do imóvel, né? Bom, falar sobre avaliação é importante, é falar sobre a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que o proprietário coloca no imóvel. O imóvel é seu, preço, você coloca o preço que você quiser. Ele é seu, afinal é você quem sabe, né? Você acha sim. O preço, ele vem carregado de sentimento, vem de suor, vem de valor, de família, vem uma série de coisas que você coloca que tem valor para você. Então você agrega isso ao preço. O avaliador, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar valor. Preço e valor é diferente. Valor é aquilo que o mercado está disposto a pagar. Então, para o avaliador achar esse valor agregado no imóvel, ele tem que usar métodos. E existem vários tipos de metodologias. Eu escrevi aqui porque eu apresento num slide meu, quando eu vou apresentar meus parecer técnico, eu gosto de apresentar em forma de slide. Então, olha só, existem várias metodologias. O método comparativo, método evolutivo, método involutivo, método de custo, tá? Método de capitalização da renda, e critérios residuais e conjunção de métodos. Então, o que acontece? Depende da necessidade do proprietário para você aplicar, para você ver qual método você pode aplicar. O corretor pode fazer avaliação? Claro, ele é autorizado a fazer a avaliação. Só que ele precisa estudar, ele precisa fazer cursos para ele aprender esses critérios, porque esses critérios têm que obedecer às ordens, né? Tem que obedecer regra, resolução do COFES, do NBR, que tem uma série de procedimentos a serem seguidos. Se o corretor for só na percepção dele, o que vai acontecer? Vai acabar caindo na questão do preço. Vai acabar caindo, né, num problema que acontece muito aí. Eu vou pelo que eu acho. E aí o que eu acho inflaciona o mercado. Certo? Então o corretor pode fazer. Mas o ideal é que ele faça um curso, que ele tire o seu KNITEM, né, que ele se certifique no departamento, né, na delegacia que controla isso, né, os corretores avaliadores. Bom, eu costumo colocar na primeira página do meu laudo, das minhas avaliações, que é o seguinte: nenhum método é exato, tá? Nada vai te dar ali o centavo, nada vai te dar uma exatidão de coisa. Existem métodos mais trabalhosos, existem coisas que vai dar mais coerência, vai te dar mais subsídio para que você chegue ao valor que o mercado vai absorver, que é o que é mais importante. É você colocar o imóvel dentro do valor que o mercado vai comportar, né? Então existem dois tipos de avaliação. Tem o parecer técnico de avaliação mercadológica e tem o laudo de avaliação. Eu trouxe aqui um laudo de avaliação. O que acontece? Ele tem muitas páginas. Um laudo, ele geralmente utiliza várias dessas metodologias. Ele vai ser mais detalhado porque ele tem que ter respaldo jurídico. Geralmente, o juiz pede uma separação, pede uma avaliação do imóvel e tem um perito técnico judicial que vai fazer uma avaliação. Então, depende da situação que o proprietário precisa. Se ele precisa mais detalhado, se tem família grande, né? Quer mais detalhe para não dar briga entre o valor do imóvel, peça um laudo. Um laudo ele vai te trazer muitos detalhes e vai trazer várias metodologias. Esse aqui, por exemplo, é um laudo de um terreno muito grande. Então tem que usar o método involutivo.
O método involutivo é você cria uma situação hipotética do que poderia ser construído ali e aí você coloca valor no terreno com essa situação. Então é muito importante, mas você tem que obedecer alguns critérios, você tem que buscar, né, na tabela CUB, material de construção, valor de metro quadrado de construção, uma série de coisas para você formar um laudo. Mas um laudo é muito importante. Dependendo do nível que você quer, é necessário um laudo. E tem também o parecer técnico. Ele não é aquela folhinha que às vezes muitos corretores dão, ou 4 folhinhas só. Ele vai ser carregado também de muitas informações técnicas, muitos critérios técnicos ali para ser formado, tá? O meu, por exemplo, eu obedeço, eu agrego mais coisas ao meu parecer técnico. Como o critério de avaliação, eu uso algumas regras de progressão e regressão. Eu uso a análise SWOT, que é uma ferramenta administrativa que a gente, né, faz para fazer planejamento estratégico, cruzamento das informações, sabe, planejamento estratégico, e vender o imóvel tem que ter um planejamento estratégico. É importante ter um planejamento estratégico. Então, porque a análise SWOT ela vai analisar os pontos fortes e os pontos fracos, que é o ambiente interno, no caso do imóvel, e o ambiente externo, que é as forças, né, as oportunidades e as ameaças que o mercado pode trazer. E quando você faz esse cruzamento com o imóvel, o que acontece? Facilita na hora do corretor vender, porque você tem as ferramentas para entregar para ele, para que ele possa argumentar através daquele estudo que foi feito, aqueles critérios que foram obedecidos ali. Faça pesquisa comparativa, tem que ter pesquisa comparativa, né? E você pega metro quadrado. A pesquisa comparativa aqui no Brasil, ela é até um pouco mais complicada do que nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá eles colocam o valor exato na escritura. Aqui no Brasil já não acontece isso. As pessoas costumam modificar os valores da escritura. Então você pegar um método comparativo, os imóveis que já foram vendidos, é difícil você chegar a esse número. Então você tem que pegar os anúncios, o que está anunciado no mercado, e daí fazer uma homogeneização desses valores, né? Que é um outro critério que você tem que obedecer. Então eu trabalho com uma planilha, onde eu faço essa homogeneização, eu tiro média ponderada, tiro desvio padrão, tiro picos e vales, uma coisa muito interessante, e aí você vai fazendo uma composição que vai te ajudar na conclusão final do valor do imóvel. Por quê? Por que a gente usa esses métodos? Para te entregar esse material, porque existe uma curva de interesse. Se você, por exemplo, coloca no preço, o preço que você quer lá na internet, porque 93% dos compradores de imóveis, eles utilizam a internet para fazer a sua percepção de valor. É ali que eles têm a percepção de valor e eles fecham o negócio com isso. Então o que acontece? Existe uma curva de valor, existe uma curva onde nos primeiros momentos, nos primeiros dias em que seu imóvel está na internet, o que acontece? Há havendo um interesse crescente. Vai passando o tempo, se esse imóvel estiver fora de preço, ele vai perdendo interesse e vai caindo no obsoleto, ele vai ficando manjado na internet, ele vai ficando um imóvel que ninguém mais tem interesse. Então, quando você coloca o preço exato nesse imóvel, há uma chance muito maior que nesse período dessa curva crescente de interesse você vender ele. E depois vai ser muito mais difícil vender. Por quê? Porque uma pessoa, foi feita uma pesquisa nos grandes portais, que eles fizeram uma junção e analisaram os seus dados, que uma pessoa, desde quando ela nasce a ideia de comprar até a compra, ela pode demorar 27 meses para comprar. Então, o que acontece? Se você passa esse período de maturação, essa pessoa vai olhar lá na frente, e esse imóvel de novo, eu já vi isso já deve ter acontecido com você. A maioria das pessoas que eu explico isso, eles falam, realmente, eu já vi muito imóvel assim, né? Tanto na internet quanto na placa. A placa fica tanto tempo na parede, ou no portão, na janela, ou ficam várias placas. Isso acaba poluindo, acaba estragando
quando você não tem uma estratégia para a venda desse imóvel. Acaba que esse imóvel fica manjado, esse imóvel não vende, tá? Então, esse trabalho de avaliação é importante você saber que existem profissionais que estudam o tempo todo, tá? Estão se aprimorando para quê? Para que possam colocar o seu imóvel no mercado, para que ele possa ser vendido no tempo correto, tá? E nisso eu faço esse tipo de trabalho, você pode contar comigo. Se tiver mais alguma dúvida e você quiser, pode entrar em contato. Aqui no meu site vai ter onde você pode me encontrar, onde você pode interagir, o nosso telefone, e eu estarei à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado, grande abraço.